Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode-se utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato.
Nós temos convênios em colégio, farmácias, para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços e ainda contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 2522-6597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos e amigas, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato Vestuário. Estou com Luzia, nossa secretária-geral. Tudo bem, Luzia? Olá, Edil. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadores. Programa Vestuário em Foco, com vocês, como sempre, trazendo orientações e informações em relação ao trabalho. Então fiquem conosco, tem bastante informação para vocês. Olá! No programa Justiça do Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Humilhações, constrangimentos, rebaixamentos, essas e outras situações enfrentadas por muitos trabalhadores são consideradas assédio moral. É considerado assédio moral toda e qualquer conduta abusiva que intencional e frequentemente fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. E para falar mais sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota, e o advogado trabalhista Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o assédio moral. A Organização Internacional do Trabalho descreve o assédio moral como o comportamento de alguém para rebaixar uma ou mais pessoas através de meios vingativos, cruéis, maliciosos ou humilhantes. São críticas repetitivas e desqualificações. É importante lembrar que esta conduta abusiva pode ser observada não só por parte do empregador, que se utiliza da superioridade hierárquica para constranger o empregado. Atitudes assim surgem também dos próprios colegas, por motivo de competição ou de discriminação. É muito importante que a empresa esteja atenta, fazendo ações preventivas, né? Assim, o recursos humanos, o setor de recursos humanos tem um papel fundamental na prevenção desses casos, né? Podendo fazer palestras educativas para orientar como se configura o assédio, para que a pessoa possa saber quando isso está acontecendo. Em muitos casos, a vítima suporta as ofensas por medo de perder o emprego. Isso pode interferir na vida do trabalhador de modo direto, ocasionando graves danos à saúde física e mental. Essas repercussões elas podem ser do campo psicopatológico, do campo psicossomático, né, e da questão de desenvolvimento de comportamentos. A pessoa pode desenvolver um transtorno alimentar, uma bulimia, uma anorexia, como também pode ter um envolvimento de um desregramento no uso de álcool, de outras drogas, né, o tabagismo. Pode também, na verdade, desenvolver comportamentos sociais diferenciados, ou de agressividade, ou de uma reclusão e o isolamento social por conta da autoestima dessa pessoa, que vai ficar bem prejudicada. Bom, como a gente pode diferenciar as reclamações constantes de um patrão de um possível assédio moral? Bem, o assédio moral, ele normalmente tem um viés mais intencional. Ele tem aquele viés doloso. Aquela intenção que o assediador tem de prejudicar a vítima. O assédio moral, ele tem várias nomenclaturas, várias alcunhas, a gente vê muito na doutrina, na jurisprudência, e uma que chama bastante atenção é o terror psicológico. Então a ideia do assédio moral é aquela conduta intencional que tem como finalidade poluir o meio ambiente de trabalho e prejudicar o vitimado, sobretudo dentro do aspecto psicológico. Quando o empregador faz exigências de cumprimento de metas ou determinadas ordens que são dadas ao trabalhador dentro da rotina normal de trabalho, isso não pode ser considerado assédio moral. O assédio moral, ele ultrapassa esse limite do razoável, ele vai além, tem aquela finalidade de realmente prejudicar o vitimado. Às vezes é difícil até perceber, né, essa questão do assédio moral, essa diferença. Como é que fica, então, para o trabalhador perceber? Com certeza, é uma situação muito delicada. Esse liame, que você possa identificar esse fato, não é tarefa fácil.
né? Porque muitas vezes o assediador, ele age de forma até imperceptível, tá? Diretamente com a vítima, e a vítima, ao ser afetada com isso, ela traz em si vários transtornos, especialmente psicológicos, tá? Então, como o Dr. Conde falou, há uma certa confusão em relação ao problema do assédio moral, especialmente no caso específico de vendas. Por exemplo, é muito comum que os chefes de vendedores exijam bater metas. E muitas vezes os vendedores reclamam, né, que essa forma como eles exigem o batimento de metas, muitas vezes é de forma exagerada. Às vezes até com ameaça: olha, você se cuida, se nesse mês não bater a meta, a gente vai ser demitido. Então esse tipo de situação, né, o cobrar meta em si não geraria um assédio moral, mas a forma como você cobra o atingimento das metas é que pode até vir a gerar um assédio moral. Então essa diferença é muito mínima, mas ela é uma coisa real que acontece no dia a dia dos trabalhadores. Apesar da conduta assediante ela ter essa intenção, ela nem sempre é feita de forma direta. Às vezes ela é fruto de um abuso. Muitas vezes ela é deliberada, mas às vezes ela é resultado de um abuso, nem por isso deixa de ser ato ilícito. Então muitas vezes o empregador, o assediador, ele tenta mascarar aquela prática assediante com algo que aparenta ser lícito, mas que na verdade não é. Então a gente tem que analisar também os abusos. Às vezes aquela exigência, aquela conduta apresenta uma, digamos assim, uma imagem de ilicitude, mas o abuso que está por trás dela e as motivações que a geraram acabam resultando ali na prática assediante. Vou te dar um exemplo. O empregador ele pode transferir o trabalhador para um local distinto, né, daquele em que o trabalhador trabalha, desde que não haja mudança de domicílio do empregado. Então, por exemplo, eu posso estar dentro do meu poder empregatício, se eu fosse empregador, tirar o trabalhador de um determinado bairro da cidade e colocar para trabalhar em outro, numa filial que eu tenha. Isso é tranquilo. Agora vamos imaginar que o empregador, com a finalidade manifesta de prejudicar o trabalhador ou de fazer com que ele peça demissão, começa a fazer essas transferências de uma forma constante. Vários pontos de trabalho e ele sai transferindo o trabalhador, cada semana o trabalhador está num canto, até que o trabalhador não aguenta mais, quebra o ponto de conforto, pede demissão, se afasta da empresa. É uma prática assediante. Quando é frequente, quando tem essa intenção, ela é mascarada por uma conduta lícita, mas ela é muitas vezes imbuída de um abuso. E é esse abuso que torna aquela conduta um assédio. A gente falou aqui do segmento de vendas, né, dessa questão de bater metas, mas que outras atividades, esses casos são recorrentes, assim, nas experiências dos senhores, como advogado, como juiz do trabalho, quais são as atividades que isso acaba acontecendo mais, assim, que é mais comum? Na verdade, o assédio moral, ele ocorre na empresa em qualquer situação, em qualquer aspecto, né? Sempre houve esses fatos recorrentes nas empresas. Empregados sempre são alvo de assédio moral nas empresas, não é? Especialmente agora que nós estamos em época de crise, né? E o grande problema do assédio moral reside exatamente aqui. Muitas vezes o assediado, ele realmente sofre o assédio, ele é perseguido pelo seu superior hierárquico. Muitas vezes é a forma mais comum, inclusive, de ocorrer o assédio moral, é perseguição do superior hierárquico, não é? E quando nós estamos em época de crise, o que acontece? Há esse assédio, o empregado sabe que está sendo assediado, ele fica sofrendo muitas vezes aquela angústia psicológica em si mesmo, mas muitas vezes ele até se omite de questionar o fato. Por quê? Com medo de perder o emprego. Então esse é o grande problema do assédio moral, que ele é frequente, ele é comum nas empresas, mas muitas vezes o empregado, com temor de perder o seu emprego, ele se submete a esse tipo de martírio psicológico. Isso é uma coisa horrível e absurda em relação ao empregado. A gente falou aí do superior hierárquico, então assim, o assédio moral ele pode acontecer não apenas entre o patrão e o empregado, mas até entre os colegas também de trabalho, isso pode acontecer? Sem dúvida, né? Nós temos inclusive, desculpa aí, doutor Conde, não, claro. Nós temos inclusive 3 modalidades mais comuns de assédio moral em relação a esse fato que você levantou. Nós temos o mais comum, como eu havia iniciado a minha fala, é o assédio moral vertical, que é exatamente aquele assédio moral partindo do superior hierárquico para o subordinado. Esse é o mais comum de ocorrer nas empresas. Mas existe uma segunda forma de assédio moral, que é o assédio moral que a doutrina chama de horizontal. É aquele assédio que ocorre entre os próprios colegas de trabalho,
não é? Eles assediando um ao outro, dando piada, coisa do gênero. Isso muitas vezes atinge a dignidade do trabalhador, esse tipo de comportamento. É o assédio moral horizontal, entre os próprios colegas de trabalho. E ainda tem o assédio moral ascendente, tá? Que é do empregado com o superior. Como é que se dá na prática? Vamos a um exemplo bem simples para que você entenda como é que pode ocorrer essa forma de assédio moral. O empregado recebe uma promoção no seu emprego e passa a ser o chefe. Os demais empregados, enciumados, com inveja, porque dentre eles, aquele que, na visão dos seus colegas, era o que menos merecia ser promovido, foi. E aí passa a haver, por parte dos demais colegas de trabalho, agora para aquele superior hierárquico, um boicote, até mesmo às suas ordens. E isto não deixa de ser um assédio moral dos empregados ao seu superior hierárquico. É o chamado assédio moral ascendente. Então essas são as 3 modalidade de assédio mais comum que se vê na prática do dia a dia entre empregado e empregador. A gente terminou o bloco anterior falando dessa questão do assédio moral horizontal, né, entre os funcionários. Quando acontece esse tipo de situação, de que forma o patrão deve agir? Como é que deve ser solucionada essa questão? Bem, o assédio moral, nesses casos, e em outros também, ele está muito relacionado ao meio ambiente do trabalho. O assédio moral, ele provoca uma poluição no meio ambiente do trabalho. E cabe ao empregador impedir ou evitar ou fazer cessar esse tipo de poluição. Então, se o empregador identifica que está havendo esse assédio moral horizontal, a primeira coisa que tem que fazer é punir os trabalhadores que estão praticando o assédio, não necessariamente demitindo. Aplica uma punição condizente, proporcional, adequada àquela conduta. Se aquilo continuar acontecendo, aí ele vai gradando a punição até chegar na punição máxima. Claro, depende muito da intensidade do assédio. E ele tem que fazer isso. Porque se ele não agir assim, esse empregado assediado vai poder cobrar do empregador uma indenização e não dos seus colegas. É bem verdade que o empregador vai poder exigir regressivamente daqueles que praticaram assédio uma reparação. Só que ele vai ter que responder primeiramente perante o empregado vitimado. Então, cabe ao empregador fazer cumprir as normas de, digamos assim, rigidez no meio ambiente do trabalho e, dentre elas, está manter um ambiente, digamos, isento de assédio moral horizontal. Quando acontece, né, qualquer um desses tipos de assédio moral, até que a pessoa realmente perceba que está acontecendo, de que forma ela pode comprovar aquilo, né? Porque às vezes acaba sendo verbal, enfim, de que forma ela pode comprovar que aquele assédio aconteceu? Na verdade, essa situação é a situação mais complexa. No assédio moral, para o trabalhador, que muitas vezes é assediado, esse é o calcanhar de Aquiles, como se diz na gíria popular. É exatamente a comprovação desse fato. Não é uma missão fácil para o trabalhador essa comprovação, porque muitas vezes o assediador, ele faz esse tipo de assédio de forma perspicaz, que é muitas vezes até imperceptível, tá? E dificilmente ele vai tratar mal o empregado, vai chamar a atenção com palavras grosseiras na frente de outras pessoas. Normalmente isso acontece a sós, empregado e o assediador. Então fica muito difícil. E aí é onde entra, e eu acho muito interessante esse fato, o doutor Conrad sabe disso, aí é onde entra exatamente a habilidade do magistrado em uma ação em que o empregado cobra uma indenização por assédio moral, que a dificuldade é muito grande de haver essa comprovação, entrar o juiz, na sua experiência, tentar, em uma audiência trabalhista, ele extrair das partes de forma tal que essa coisa possa ser materializada, porque não é fácil para o empregado esse tipo de prova na maioria das situações. E aí fica difícil, muitos são assediados e não conseguem êxito nas suas intenções de reparação de dano, porque falta exatamente a parte mais importante, que é o meio probatório, que não é fácil acontecer esta prova. A legislação nossa diz, inclusive, e aí entra o juiz com a sua habilidade, que o ônus da prova é de quem alega. Mas neste caso, muito raramente, o empregado tem uma prova consistente desse assédio, embora ele seja uma coisa que ocorra no dia a dia.
É mais fácil provar quando se tem algum e-mail ou até mesmo testemunhas, não é isso? Ah, sem dúvida. Quando acontece o assédio, e muitas vezes pode acontecer, testemunhado por colegas, é possível essa testemunha. Mas vem um outro problema. Mesmo sendo, como às vezes ocorre, do empregado ser assediado em meio a testemunhas, nós temos outro problema. É que o próprio empregado, que seria uma provável testemunha, ele também entra numa outra situação complicada. É que, se eu trabalho numa empresa e eu vou testemunhar um assédio moral a favor do empregado, e aí ele fica numa situação super delicada. E muitas vezes ele até se omite de provar o fato, temendo uma represália do empregador, que é uma coisa quase que automática, ele via perder o seu emprego. Então, em todas as circunstâncias, fica realmente muito difícil. Quando as coisas acontecem via e-mail, aí é mais fácil. Porque você tem a prova material do fato e fica bem tranquilo o empregado provar o fato e receber uma reparação pelo dano causado. Como é que a Justiça do Trabalho, né, tem entendido esses casos, então, de assédio moral, quando há essa dificuldade realmente de comprovar? Eu sempre gosto de explicar direitinho essa questão da demonstração probatória, porque o processo ele é um sistema. E todo sistema, ele limita as expectativas. Então, dentro daquele sistema processual, eu tenho que tentar refletir a verdade histórica. Nem sempre é possível. Por quê? Porque se ele me limita, eu tenho que usar os meios que ele permite que eu use para poder reproduzir aquela verdade histórica dentro dele. Então, não é fácil você trazer para dentro do processo um assédio moral, porque ele muitas vezes não é praticado diretamente, ele não decorre de um ato único, ele é sutil, ele se prolonga. E as formas que eu tenho dentro do processo para provar são limitadas, basicamente. Documentos, testemunhas, depoimentos. Não se utiliza perícia nesses casos e também não se utiliza inspeção nesses casos. Então, dentro daquela quantidade limitada de meios, de ferramentas, eu tenho que tentar reproduzir essa verdade histórica. O juiz muitas vezes utiliza de algumas técnicas. Por exemplo, em vez dele se contentar com a verdade propriamente dita, ele se contenta com a aparência de verdade e já julga com base nessa aparência de verdade, ou não há a possibilidade de uma demonstração direta no fato, mas existem fatos que circundam aquele fato principal, que não pode ser provado diretamente, mas esses fatos secundários, que são chamados de indiciários, eles podem ser provados, e aí o juiz faz um raciocínio presuntivo para poder chegar no fato principal. Então, você pode utilizar de técnicas, tanto de julgamento, como também de demonstração, de prova, para poder tentar chegar o mais próximo possível. Infelizmente, às vezes, não se consegue. E aí, mesmo o trabalhador tendo sido assediado, como ele não consegue a demonstração, ele acaba não conseguindo a reparação. Infelizmente, isso acontece às vezes. Agora, qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio sexual? Bem, o assédio sexual, que é uma conduta criminosa, ele é caracterizado pelo fato de alguém se valer da sua posição hierárquica superior no ambiente de trabalho para conseguir, mediante ameaça ou até mesmo violência, vantagens sexuais. Então, além de ter essa conotação necessariamente sexual, o assédio sexual ele também tem na sua tipificação o fato de ser um superior hierárquico. Um superior hierárquico, se valendo dessa condição, obtém favores sexuais ou busca obter favores sexuais. O assédio moral, não. Ele, além de não ter essa conotação sexual necessariamente, pode até ser que seja associado a um assédio moral, um assédio sexual, numa conduta só, num conjunto de condutas, mas ele não tem essa conotação sexual necessariamente. Como o professor Grijalbo falou, a gente tem um assédio moral ascendente, em que o subalterno assedia o superior, e nós temos o assédio moral horizontal. Às vezes nós temos o misto, tanto o vertical descendente como o horizontal, o camarada é assediado por todos os lados. Então, não necessariamente existe essa superioridade hierárquica e essa conotação sexual no caso do assédio moral. Bom, a partir do assédio moral, né, sofrido dentro da empresa, como o trabalhador deve proceder, como a pessoa que está sofrendo esse assédio deve proceder? Olha só, o grande problema do assédio moral, na verdade, se ele está sofrendo assédio moral, a alternativa, ele muitas vezes fica inibido de tomar alguma providência, como eu disse anteriormente, pelo medo de perder o emprego. Esse é o maior problema do assédio moral. Tá? Quando você não suporta mais, aí você pode promover uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse é o caminho mais curto para que você possa
coibir, por fim ao assédio moral e resolver o problema sabendo que vai sair da empresa. Porém, quando você promove a rescisão direta do contrato de trabalho, a vantagem é que você não perde os seus direitos trabalhistas caso você prove o fato que você está alegando. Agora, um problema mais grave que eu reputo ser em relação ao assédio moral é o fato de que nós estamos, e é público e notório que esse fato ocorre nas empresas, e o assédio moral tem sido muito perseguido ultimamente nos tribunais, muitas ações têm ocorrido, especialmente ações coletivas. Nós tivemos recentemente uma no Piauí, que condenou o Banco do Brasil em 5 milhões, uma ação coletiva, é uma das mais interessantes, e tudo isso tem ocorrido no Brasil inteiro. Você tem notícia de assédio moral, porque a coisa é real. Porém, me chama a atenção de um fato desse tão corriqueiro acontecer no Brasil inteiro e não se ter ainda. Esse é o grave problema que eu acho da situação. Não tem uma norma legal, uma lei federal que venha a definir todas essas situações, né? Graças ao judiciário trabalhista, que tem com muita eficácia e com muito dinamismo, tem feito isso, mas nós temos o problema da lacuna. Não tem uma lei definindo certos pontos. Ou seja, primeiro o problema legal, que não temos. Você for estudar, procurar no Brasil inteiro, nós temos algumas leis soltas por aí afora, em nível de estado, em nível de algum município e mais. No caso que eu propriamente tenho um caso de São Paulo, que tem uma lei lá sobre assédio moral, mas no serviço público. Nós temos em algumas cidades também, Bauru, se não me engano, tem, também no serviço público. Mas nas empresas privadas não tem, porque depende de uma lei federal e essa lei federal não vem. Enquanto o nosso Congresso fica debatendo aí coisas totalmente absurdas, nós não temos uma lei dessa tão premente para proteger o trabalhador desse tipo de situação. E outra coisa que eu acho muito complexa em relação a isso, até porque não tem a lei regulamentando, é o problema da fixação do dano, a medição disso. Eu imagino, doutor Cândido como juiz, deve ser uma situação assim um tanto quanto difícil para ele na hora de avaliar, na hora de medir. E aí, como é que foi a situação? Como é que eu vou avaliar esse dano? Não é? Porque não dá para a gente precisar o quanto que um dano causou à pessoa. Se muito, se menos, nós não podemos. O juiz deve ter um drama nessa hora, porque ele não pode condenar num valor grande demais para não vir a trazer à parte um enriquecimento sem causa. Nem pode ser uma coisa muito pequena para não banalizar o dano. Então é uma situação altamente difícil. Se nós tivéssemos uma lei que trouxesse parâmetros para se avaliar esse dano, seria uma coisa mais coerente e mais até fácil de se resolver no meio trabalhista. Normalmente, então, diante de uma situação de assédio moral, além dessa rescisão indireta, o trabalhador deve procurar então a Justiça do Trabalho. O assédio moral, ele provoca a rescisão indireta, que é uma consequência tipicamente trabalhista, que é uma extinção contratual por infração da empresa, e ele também vem associado a um dano, normalmente um dano moral. Pode também ter um dano material, mas não é muito comum. Normalmente vem associado a um dano moral. O dano moral, ele é caracterizado pela violação do direito da personalidade. Então, o assédio moral, ele normalmente viola um direito da personalidade do trabalhador, viola a sua dignidade. Então, esse trabalhador tem que buscar o Poder Judiciário para tentar a reparação desses prejuízos morais que ele veio a sofrer. De fato, não é uma tarefa fácil. Você, dentro de uma situação concreta, caracterizando o assédio moral e o dano moral decorrente dessa prática assediante, fixar o valor da indenização. Não é uma tarefa fácil. Normalmente a gente leva em consideração a extensão do dano, a gente leva em consideração o bem jurídico ofendido, a gente leva em consideração se o dano foi um dano isolado ou é uma prática reiterada, se o empregador agiu no sentido de minimizar os efeitos daquele dano ou não, se ele acabou agravando ou desconsiderando. Então, existem alguns parâmetros que a gente utiliza, mas não estão na lei. Esses parâmetros estão na jurisprudência e estão na doutrina. De fato, nós temos uma lacuna legal, não apenas no que diz respeito a isso, mas também no que diz respeito à própria definição do assédio moral. Toda essa construção que a gente faz aqui é fruto de doutrina e jurisprudência. Não está na legislação, não existe uma lei sobre isso. O doutor Grijalba falou do grande número de casos. Isso se reflete na Justiça do Trabalho? Há realmente um grande número de casos de assédio moral que chegam à Justiça? Existe. Agora a gente tem que ter também cuidado, porque a figura tem que ser bem caracterizada. Às vezes, justamente por conta do assédio moral ser algo que está na mídia, que as pessoas estão tomando conhecimento, né, estão conseguindo identificar, muitas vezes há confusões e demandas que pleiteiam indenização por assédio moral sem que o assédio tenha acontecido.
Então a gente também tem que ter cuidado nesse filtro. Nem tudo é assédio moral. Existe realmente diversas demandas que pleiteiam indenização por assédio moral, mas existem outras que pleiteiam indenização por assédio moral, mas que na própria petição inicial, uma leitura na causa de pedir já nos permite concluir que não houve o assédio moral. Então existe também essa confusão. Tudo isso por conta da lacuna, né? Que aí você deixa em aberto e aí entra sempre no subjetivismo. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma funcionária da empresa Bom Preço Supermercados procurou a Justiça do Trabalho para pedir indenização por assédio moral. Segundo a trabalhadora, ela era obrigada a realizar danças vexatórias na frente de clientes como prenda por chegar atrasada em reuniões. Testemunhas confirmaram a denúncia da trabalhadora. Já a empresa negou a existência de danças, mas admitiu que durante as reuniões para verificação de metas, prendas eram dadas aos funcionários que chegassem atrasados. A empregada irá receber cerca de R$ 67 mil de indenização. A condenação unânime foi da segunda turma do TRT Ceará, que considera a participação em práticas motivacionais algo facultativo ao trabalhador. A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho do Cariri, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui 3 turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na Aldeota. Bom, o programa acabou. Obrigada pela participação dos senhores. A gente agradece. Obrigado. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Estamos na semana da São Paulo Fashion Week e o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho acharam que era uma ótima oportunidade para mostrar o outro lado do glamour da São Paulo Fashion Week. Na terça-feira, a reportagem da Folha acompanhou uma ação de fiscalização em confecções clandestinas da cidade de São Paulo. Então, vamos chegando aqui para ver a famosa fauna fashion. Quem que é o verdadeiro escravo da moda? E quanto que custa uma roupa dessa? Essa, se não me engano, é 600 reais. 600 reais? Quanto recebes para trabalhar essa? 350. 350 reais. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte: nós encontramos o grupo GEP aí, que é um grupo importante da moda brasileira e tal. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. Está presente até no São Paulo Fashion Week. Está presente no São Paulo Fashion Week e tal. Eu queria que o senhor me explicasse o que tem a ver a GEP com o que acontece aqui. Quer dizer, qual é o Tudo link? a ver. A GEP controla
completamente todos os processos relativos ao seu produto. Dessas que desfilam aqui na Fashion Week, elas têm também essa interface com esse tipo de mão de obra ou estamos falando mais desses grandes conglomerados? As marcas maiores, as de mais evidência, evidentemente que não vão bobear. Talvez na China, né? Dessa, só numa China da vida, que é o que todo mundo faz. Na China pode. Legislação pode. A cadeia da indústria da vestimenta ela está muito fragmentada, muito pulverizada, né? Infelizmente, os beneficiários finais têm a falsa ideia ou pretensão de que eles não têm responsabilidade sobre a cadeia. Essa não é a verdade, né? A responsabilidade deles é completa e é solidária, principalmente porque eles são os grandes beneficiários do valor da marca que eles tanto prezam. Então, em que medida a gente tem uma mão de obra escrava trabalhando numa ponta e numa outra, os fashion victims, né, que numa tradução seria realmente o escravo da moda, né? E qual que é a concepção desse look? Assim, como é que você explicaria ele? Então, no desfile era um tema sobre gladiadores, assim, essas coisas. Ah, gladiadores. Eu defino mais como um casual chique, assim. Glória Calil falou que aqui é o antro dos fashion victims, né? Ela também comentou assim que falar de futilidade e moda é um termo muito anos 50. Você tem consciência da cadeia produtiva das roupas? Porque parte de uma mão de obra muito barata, né? Tem até boliviano nessa, né? Como é que você interpreta isso? Olha, não sei. A manufatura de como chega lá me interessa muito pouco, assim. Trabalho em condições análogas à escravidão tem algumas tipificações. Por exemplo, cerceamento do direito de ir e vir, servidão por dívida, jornadas absurdas de trabalho. Essa coisa de trabalhar no mesmo lugar em que reside, no mesmo lugar em que mora. Eu acho que a gente vive um dilema hoje em dia na moda, porque o sustentável ele preza cada vez mais o aproveitamento das coisas. E de repente a moda ela privilegia o descarte das coisas e o consumo desenfreado. O grupo GEP assumiu a responsabilidade sobre o trabalho em condições degradantes, apesar de afirmar total desconhecimento a respeito desse fato. A empresa aceitou pagar uma indenização de cerca de R$25 mil para cada um dos 28 trabalhadores e mais R$450 mil para o Ministério do Trabalho e entidades de combate ao trabalho escravo. Coincidentemente, a ação de fiscalização e o pagamento aconteceram na semana exata da São Paulo Fashion Week e às vésperas da inauguração das primeiras lojas brasileiras da Gap, que o grupo GEP representa no Brasil. Oi Marília, olha só esse vestidinho que eu comprei. Que lindo, Jéssica! Onde você comprou? Na Zebra. Ela tava com uma promoção ótima esse final de semana. Na Zebra? Mas você não viu que ela foi flagrada utilizando o trabalho escravo? Oi? Escravidão? Isso não existe mais, amiga. Isso é tão século XIX. Mas eu não tô falando de escravidão antiga. Eu tô falando de trabalho escravo contemporâneo. Olha, deixa eu te mostrar. Nossa, não tinha ideia. Mas eles trabalham dentro da fábrica da Zebra? Não, eles são empregados de oficinas contratadas pela Zebra. Calma, me explica melhor isso aí. Ó, acontece assim. As grandes grifes internacionais, como a Zebra, ou mesmo as marcas populares, transferem a produção das suas roupas para oficinas de costura menores, que podem produzir as peças eles mesmos ou repassar parte da produção para oficinas terceirizadas ainda menores. Às vezes, essas oficinas chegam a contratar outra, que contrata outra, que contrata outra. Por que elas fazem isso? O objetivo é reduzir custos, né? Principalmente com os encargos trabalhistas, já que os costureiros não são contratados diretamente pelas marcas. E na maioria das vezes não possuem vínculo formal com as oficinas.
O resultado é que eles ficam sem proteção e podem passar por graves situações de exploração, como o trabalho escravo. Mas por que o trabalhador não reivindica os seus direitos ou procura outro emprego? Muitos trabalhadores do setor têxtil são imigrantes aliciados em países pobres. Eles já se endividam com o preço da passagem para sair de lá. Aí, chegando aqui, eles têm que trabalhar muito para saldar essa dívida, que é ilegal. Como a maioria dos trabalhadores recebe valores baixos por peça produzida, eles são obrigados a trabalhar num ritmo alucinante. Nossa, não tinha ideia disso. E essa dívida ilegal aumenta a cada dia, porque são somados gastos com alimentação, aluguel... Aluguel? Como assim aluguel? Dá uma olhada. Geralmente, eles vivem no mesmo local onde trabalham, e as condições são muito precárias. Instalações elétricas irregulares, teto quase caindo, mofo, umidade... Tudo isso é muito frequente nas oficinas moradias. O tamanho do lugar não é compatível com a quantidade de pessoas que vivem e trabalham ali. E as famílias nem sempre têm privacidade. Além disso, os trabalhadores são ameaçados para que continuem submissos. E eles não denunciam esse abuso todo? É que a maioria deles teme ser denunciada às autoridades por causa da situação irregular de imigração, já que eles não têm seus documentos ou mesmo porque o empregador retém seus passaportes. Toda essa situação configura o crime de trabalho escravo. Mas todas as empresas do setor têxtil fazem isso? Infelizmente, isso é muito comum no mundo inteiro. Mas também existem empresas comprometidas com o bem-estar dos seus trabalhadores. No Brasil, parte dessas empresas assinou o Pacto para a Erradicação do Trabalho Escravo, se comprometendo a não ter em sua cadeia produtiva oficinas que empreguem trabalho escravo. Que legal! E tem algo que eu possa fazer? Você pode conhecer melhor o trabalho das marcas que você usa. A ONG Repórter Brasil, por exemplo, é especializada em rastrear cadeias produtivas e divulgar os casos de trabalho escravo. E você aprendeu tudo isso pelo site da ONG? Isso, e também pelo aplicativo deles, o Moda Livre, que avalia as principais marcas de roupas do país. Baixa aí você também. Eu vou baixar sim. Eu só não sei o que eu faço agora com esse vestido. Amiga, você já pagou a zebra. Vai também pagar mico usando isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa, se Deus quiser, e tenha uma excelente semana de trabalho. É verdade. Então, até o próximo programa. Fiquem na paz. E a gente entende que só a luta muda a vida. Então, vamos continuar lutando, ficando firme, porque nós vamos conquistar nossos direitos, ou garantir os nossos direitos. Um abraço e até o próximo programa. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução.